Só reposicionar minha câmera aqui. Linditos, se liga. Eu tenho uma alteraçãozinha para poder fazer. Dá uma olhada de novo no quadro, se você puder. Deixa eu abrir o bate-papo aqui. Pronto, está aberto. Vê se você encontra uma troca que eu fiz aí. Eu fiz uma substituição. Cometi um equívoco na aula anterior. E aí, a hora que eu terminei o rolê aqui e virei pro quadro, eu passei o olho e aí eu lembrei que eu não estava seguindo um macete que eu tenho para poder decorar quais eram cada um desses. Como essas palavras não têm um radical que dá para a gente traduzir imediatamente, aí eu utilizo, né, uma técnica para poder decorar, que é uma técnica besta. Que os movimentos vegetais, a sigla que eu utilizo para eles é TNT. É só uma sigla, mas era para eu lembrar a ordem, saca? Eu deixo o último para ser esse grupo aqui, ó. E aí, a hora que eu escrevi no primeiro horário com vocês no quadro, eu escrevi isso aqui invertido, esses dois nomes aqui, ó, nastismos e tactismos. Eu escrevi invertido. Aí eu percebi só depois que acabou o negócio aqui, eu passei os olhos por aqui, eu falei, ops, esse negócio está invertido. Então, eu estou fazendo uma errata, estou fazendo uma correção, tá bom? Na aula anterior, onde eu tinha escrito nastismos, estava aqui. E é aqui, tá? A sigla besta que eu uso para poder memorizar isso é pensar na ideia de TNT. Eu sempre começo por tropismo, sigo para o movimento que é reversível e volto para o movimento que tem deslocamento. Então, as minhas associações são o seguinte: crescimento, reversível, deslocamento. Tá bom? Vou pedir vocês desculpa pelo equívoco e ainda bem que eu vi antes das outras da aula como um todo terminar, tá bom? Então, se você tinha feito um registro, e um outro detalhe que eu também me lembrei é que o tigmotropismo, assim como o grave, pode ser geu também, o tigmotropismo em alguns materiais vem com o nome de seismo, tá? Seismotropismo. Aí, esses dois aqui estão associados a encostar, estão associados a contato, toque. Quando a aula anterior terminou, eu estava citando o exemplo dos anterozoides se deslocando do gametófito masculino em direção ao gametófito feminino nas briófitas. E aí eu estava comentando então que isso era um exemplo de quimio, só que tactismo, tá? Esse deslocamento. Beleza, então essa aqui é a nossa revisão, tá bom? E aí a gente vai dar uma olhada na questão agora. Essas questões que a gente está resolvendo são do Enem de 2019. Aí tá misturado, tá? Tem o Enem o Enem para pessoas privadas, que é o PPL, e tem também o Enem regular, tá? Vão ter alguns anos que estão selecionados também provas do Enem da segunda aplicação. Vamos lá. Deixa eu aumentar mais um tiquito aqui. E dar sequência. Ó, na piscicultura, costumam-se usar larvas de artêmia, que é um crustáceo, para poder alimentar larvas de peixes. Ovos de artêmia são colocados em garrafas com água salgada e, sob condições ótimas de temperatura, luz e oxigênio, eles eclodem, liberando suas larvas, também conhecidas como náuplios. Para recolher os náuplios, eles colocam uma lâmpada branca fluorescente na boca da garrafa. Aí então eles começam a subir em direção ao gargalo. Esse comportamento das artêmias é chamado de... Queridos, eu fiz toda essa revisão aqui, falei com vocês que você quer de movimentos vegetais, que era um conteúdo de fisiologia humana, e aí a questão pega e me fala sobre o movimento da larva de um crustáceo, que é um animal do grupo dos artrópodes. Essa é uma de outras tantas questões em biologia do Enem que
não é que eu vou falar mal elaborada. A escolha dela pelo INEP é péssima, porque você não vai encontrar material de ensino médio relacionando esses termos aqui, ó, à zoologia. Na verdade, meus amores, se você pegar e jogar o termo náuplio, que é o nome dessa larvinha, e colocar, por exemplo, tropismo na internet, a única referência que você vai achar é essa questão do Enem. Então não se fala sobre esses tropismos, o termo tropismo não permeou nenhuma das nossas discussões dentro de zoologia. E não é porque ficou faltando conteúdo, não, queridos. Se você der uma fuçada nessa questão aí em específico, tem um monte de vídeos na internet falando sobre críticas sobre ela, saca? Quando essa prova foi analisada, tem um bocado de vídeos na internet criticando a escolha desse assunto para poder abordar esse tema. Então tá bom, meus amores, beleza. Aí você, aluno do ensino médio, pegou e fez uma revisão do seu conteúdo. Você sabe que as palavras tropismo estão associadas ao crescimento de plantas, a um movimento que ele é irreversível e que é orientado por um estímulo. Aí você sabe que isso não tem nada a ver com animal, mas tá bom. Baseado na revisão que nós fizemos aqui hoje, ele falou que o deslocamento dessas criaturas aí é baseado numa lâmpada fluorescente branca. Qual dos itens você marca aí, meus lindões e lindonas? Deixa eu abrir o chat aqui. Mano. Por mais que a questão tenha sido sacana, por mais que a questão tenha sido mal elaborada, por mais que a questão tenha abordado um assunto que não é discutido no ensino médio por nenhum material didático, quando ele usa o termo luz, você pode associar isso a foto, tá? Ele era um indicativo que permitia a resolução da questão e era um indicativo que, por exemplo, tornava a questão, vou colocar entre aspas, fácil. Porque o que acontece, meus amores? Existem alguns termos da biologia e da zoologia que eles são de contrassenso. Tipo assim, ó, você nem poderia utilizar o termo tropismo para planta. Se você fosse usar essa mesma associação para planta, a gente chamaria de fototactismo, sacou? Porque é um deslocamento, né? Então a gente estaria chamando isso de fototactismo, porque não é um crescimento dessas larvas nessa direção, elas estão se deslocando. Aí você desconsidera, basicamente, todos os demais, o positivo, negativo. Na verdade, só se tivesse fototropismo negativo aí, que poderia levar a uma outra análise. Mas você desconsidera o tropismo e acerta a questão simplesmente pelo radical foto. Eu estava dizendo antes que o seguinte, a biologia é uma ciência que, como um todo, existe há pouco tempo. Até bem pouco tempo atrás, queridos, a gente tinha botânicos, zoólogos, ecólogos, microbiologistas. É recente essa unificação, saca? Tanto que o seguinte, vocês manjam a Sônia Lopes, né? Que é autora de um dos livros mais famosos de biologia que existem no Brasil. É uma das autoras mais famosas de livros de biologia no Brasil. O diploma dela, cara, é em ciências naturais com ênfase em zoologia. Então, assim, ó, a biologia como ciência unificada, ela é recente. É como se você tivesse os físicos da parte de cinemática trabalhando uma certa nomenclatura e umas certas equações. Aí os físicos da parte de ótica trabalhando outras equações e outras nomenclaturas para coisas que são fenômenos comuns entre as duas áreas. Quando a gente juntou isso tudo numa disciplina só, biologia, a gente teve alguns problemas. Problema 1. O mesmo fenômeno sendo chamado de um jeito na zoologia e de outro jeito na botânica. 2. A mesma palavra usada na zoologia para descrever uma coisa e usada na botânica para descrever outra coisa. Então, esses equívocozinhos, eles acontecem em biologia. Falando só por cima aqui, vou ser bem breve nisso. Eu tenho um brother que trabalha no Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele trabalha lá há alguns anos, não é desse governo, ele está lá desde o primeiro governo do Lula, é concursado, né? E aí, eu perguntei isso uma vez para ele, né? Falei, Vilaim, existe, cara, algum movimento por parte do
Ministério da Ciência e Tecnologia, por parte do INEP. Ele falou, cara, tem muito tempo que são feitas reuniões para fazer essa parte de enxugar esses assuntos, saca? Tipo assim, qual que é a finalidade da gente ter crossing over, permutação e recombinação genética nos livros e nos vestibulares? Então ele fala, cara, que já tem alguns anos que algumas comissões se encontram para poder provocar uma unificação e falar assim, ó, cara, então, os livros didáticos têm até o ano tal para usarem só esse termo daqui para frente. Os vestibulares só podem usar esse termo daqui para frente. Aí eu, e aí, e aí? Ele falou, Paladino, é uma queda de braço interminável por causa da miséria do ego das pessoas que estão envolvidas no processo, saca? É assim, ó, eu dei uma ideia de como que eu acho que tem que ser o nome. Aí, sei lá, a Patrícia tem uma outra ideia de como é que deve ser feito. Aí a Patrícia tem o time dela, o Paladino tem o time dele, e aí, cara, eles não chegam num consenso. E por não chegar num consenso, fala assim, então por mim pode continuar usando os dois aí, esses meninos que lutem para poder estudar. Isso é um inferno em biologia, mas é uma daquelas situações que eu odeio usar o ditado aceita que dói menos, porque a gente não tem poder para poder alterar isso, saca? Daqui onde nós estamos agora, eu como professor orientador de vocês, né, e você como aluno, a gente não tem poder para poder alterar isso. Então, é uma questão que alguns alunos sofreram muito, quando saiu teve muita reclamação, mas como o João, a Patrícia e o João Vitor comentaram aí, pelo radical foto, dava para poder fazer uma associação, tá bom? Então, quero só relembrar, eu fiz uma troca na primeira aula, tá? Então, nastismo é o nome que é dado para o movimento reversível. Por exemplo, planta carnívora. Você encostou nela ali, encostou nela, ela fecha, tá? É um tipo de nastismos. Aí tem alguns materiais que vão chamar isso de tigmonastismo. Tem alguns materiais que vão chamar isso de seismonastismo, tá? É a mesma ideia do toque nas dormideiras. Aí ela murcha, ok? Questão que nós acabamos levando um pouco mais de tempo. Eu também vou tirar uma fotinha do quadro e disponibilizar. Paladino, você acha a prova do Enem uma prova bem elaborada? Não. Manos, por quê? Porque algumas vezes, na tentativa de serem inéditos, na tentativa de serem inovadores, a galera que escolhe as questões do Enem, porque é isso, o INEP não elabora as questões, né? Tem professores espalhados pelo Brasil que se especializaram no processo de vender questões para o MEC. Eles elaboram as questões, padrão Enem, e você envia essa questão, passa por algumas análises. Se a questão for aceita pelo banco de dados, você recebe um valor por aquela questão. Antes você tem que fazer um curso de formação, eu participei desse curso já tem uns anos em Brasília, já tem um tempinho. Depois acabei não fazendo o curso de novo, porque não era meu interesse, continuar vendendo questões, mas era uma vibe nesse sentido. E aí o seguinte, então, o que a comissão que monta a prova faz é selecionar um conjunto de questões. Por que eu estou dizendo para vocês que eu não acho uma prova massa? Porque eu não acho uma prova legal. Algumas vezes, querido, você pega uma questão do Enem, você conhece o assunto e eu não entendi o que essa questão está perguntando. Ou os itens expressos para mim, as alternativas expressas para mim, não me dizem claramente qual delas que encaixa na pergunta do que foi feito. Ela é uma prova que tem muita ambiguidade. É uma prova que você, às vezes, mesmo conhecendo o assunto, você sabendo o assunto, você tem dificuldade, saca? Na hora de interpretar as questões. E Ana Vitória, posso dizer para você, cara, que nós professores também ficamos com uma... o termo não é insegurança, o termo não é esse. Mas assim, ó, a gente fica naquela expectativa assim, ó, cara, tomara que esse ano o INEP seja mais objetivo. Cara, você vê algumas universidades consagradas no Brasil, cara. A UFO, VUNESP, cara, UNESP, que tem muitas questões que são diretas. O Enem, cara, e o INEP, o MEC, né, eles entraram numa onda de que toda questão tem que ser contextualizada, as questões têm que ter gráfico, tem que ter figura, tem que ter... E, mano, nessas ondas, cara, tem hora que eles viajam no trem que você fala assim, ó, mano,
eu não acredito que eles fizeram o aluno ler 7 linhas de texto, sendo que esse texto, cara, não tinha correlação com a questão. E, queridos, assim, honestamente, quando a gente faz o curso de treinamento deles, né, na época era presencial, hoje em dia eles oferecem à distância, mas quando a gente fez o curso de treinamento deles, o curso de treinamento envolvia assim, ó, professor elaborador. Essa imagem que você colocou, ela ajuda o aluno ou ela está correlacionada à interpretação da sua questão? Não, então tira essa figura daí. Professor elaborador, esse texto que você colocou, ele está ligado à compreensão da questão? Não, então tira esse texto daí. Aí eu não entendo, cara, assim, as questões podem ser diretas, cara. Mandar uma sacada, como eu te falei, nas provas da UFO, da FAMERP, por exemplo, que é estadual lá de São Paulo. Mano, tem outras, da Universidade Estadual do Ceará também, que tem umas provas de biologia difíceis, cara. Só que o difícil não é, tipo assim, você lê assim e faz assim, mano, o que esse cara falou aí nas últimas 6 linhas que eu li? A prova é difícil porque pergunta coisas que são específicas, ou pede para você fazer correlações que são mais aprofundadas. Você tem que juntar conhecimento de um assunto com conhecimento de outro assunto para poder responder. Aí tudo bem, mano. Agora, criar questão difícil porque a interpretação dela é difícil, licença, com todo respeito. Aff. Então, é nesse sentido, queridos, eu gostaria que você tivesse em mente, simplesmente respondendo ao comentário da Ana Vitória, queridos, essas questões que são mirabolantes, cara, elas costumam ser mirabolantes para um monte de gente, incluindo para nós professores. Saiu o primeiro aluno do dia de prova ali com a questão, com as provas de biologia, a gente pega as provas e começa a resolver, daqui a pouco os grupos começam, galera, e essa questão aqui, o que vocês acharam sobre ela? Galera, e essa questão? Então não é uma prova que você vai lendo assim e respondendo, tipo, não, eu conheço o conteúdo de biologia, eu domino o conteúdo de biologia, vou pegando e resolvendo as questões. Eu não sei se isso acontece com outras áreas, na história, na geografia, saca? Não sei se isso se desdobra, mas na biologia, algumas vezes esse tipo de assunto acontece. A estrutura, o arcabouço estrutural da questão faz você levar muito tempo para poder entender o que é que os analistas querem. E nesse processo, como eu te disse, às vezes você conhece o conteúdo e erra a questão. É para acabar, né, velho? Sabe? E aí é por isso que eu estou dizendo para vocês que, particularmente, em geral, eu não gosto da prova. Para mim, a prova amadureceu, quem faz a seleção das questões, né, as equipes nos últimos anos amadureceram, porque se você pega questões de 2012 até 2015, você precisava estudar 2 coisas em biologia, ecologia e citologia. Você fazia 80% da prova. Teve prova que você fazia a prova inteira com essas 2 áreas da biologia. Muitas vezes não caia fisiologia humana, cai nada de botânica, e aí nos últimos 4 anos se mudou, saca? Então, nisso aí a prova já amadureceu. Como é a primeira prova de Enem desse nosso novo governo, independente de você concordar ou discordar de outros aspectos filosóficos desse governo, queridos, a gente teve algumas mudanças estruturais no Enem, né? No Enem não, na equipe que coordena e avalia, enfim, tudo mais. E aí, dentro desse sentido, como existia uma série de críticas às provas anteriores, eu tô torcendo de pé junto, cara, até por conta de pandemia, por conta de tudo que tá acontecendo, que essa prova seja uma prova que seja mais direta, que seja uma prova mais objetiva. Nossa, eu tô torcendo muito por isso. As fêmeas do mosquito da dengue, também é de 2019, do Aedes aegypti. Deixa eu tirar a câmera aqui, que eu tô com ela exatamente na frente da tela. As fêmeas do Aedes aegypti têm um olfato extremamente refinado. Além de identificar as coleções de águas para ovoposição, elas são capazes de detectar de forma precisa e eficaz a presença humana pela interpretação de moléculas de odor eliminadas durante a sudorese, suor. Após perceber o indivíduo, elas voam rapidamente em direção à fonte alimentar, iniciando o repasto sanguíneo durante o qual podem transmitir o vírus da dengue por meio da saliva dela. Portanto, o olfato desempenha um importante um papel importante para a sobrevivência dessa espécie. Aí pede para você analisar medidas que vão interferir na localização do hospedeiro pelo vetor
por meio dessa modalidade sensorial, incluem a, de cara, passa os olhos pelas 5 alternativas e elimina as alternativas que não têm uma associação direta com olfato. Olha só, colocar a tela nas janelas vai impedir o contato direto do pernilongo com você. Não tem a ver com olfato. Eliminação dos locais de ovoposição, tudo bem, vai interferir na dengue, mas não interfere na localização do hospedeiro pelo olfato. Instalação de borrifadores de água em locais abertos. Borrifador de água. Tipo, saca no camelódromo de Campinas, aquele ventilador que sopra aquele spray? Tem escola que tem aquilo também, não tem? Tem umas escolas que tem esse rolê também. Aí, conscientização para a necessidade de banhos diários ou utilização de cremes ou pomadas com princípios ativos. Cara, eu acho questão muito mais elaborada, mano. Mas tá bom. Divide comigo aí. O que você acha que tem a ver com a questão do olfato? Mano, vamos pensar o seguinte, olha só. O banho ali tem um aspecto em relação à questão do olfato, certo? Mas de banhos diários, nossa, velho, que item ruim, cara. Que item ruim. Que item ruim, porque ele te induz ao erro, cara. Queridos, existe uma orientação por parte, por exemplo, de guias. Recentemente, uma amiga minha fez uma viagem para a Amazônia e aí ela passou 3 dias na floresta. Uma viagem de ir 3 dias para dentro da Amazônia, ficar acampado lá dentro da floresta. Vai com guia e tudo mais. E aí o guia passou para elas, cara, uma dieta. Era um grupo de amigas. Passou para elas uma dieta específica para elas fazerem 2 dias antes de ir. Essa dieta envolvia um consumo mais intenso de alimentos ricos em carotenoides, em tipo laranja, sabe? Coisas alaranjadas. Então, cenoura, manga, mamão, por exemplo. E aí, uma das coisas que o guia comentou para elas, cara, é que uma hipervitaminose de vitamina A fazia com que você mudasse o padrão de odor, de transpiração, e isso fazia com que os pernilongos evitassem alguns dos humanos, sacou? Beleza, se não for por esse sentido, esse que eu estou exemplificando para vocês, você tem um palpite aí sobre questão ligada a odor, cheiro, medida que vai interferir na localização do hospedeiro. Cara, o tenso é porque é o seguinte, ó, o item D foi considerado um distrator, saca? Só que ele escreve o termo de banho, cara, no plural. Aí, enfim, queridos, é o seguinte, você viajou pro mato, tá? Você tá, sei lá, em Pirinópolis, você foi pescar. O que dessas medidas você faria aqui para poder evitar pernilongos? Repelente, igual falando, Alguém mandou no privado, é isso mesmo. Você passa repelente, queridos. Saca? Utilização de cremes ou pomada com princípio ativo. Mas a questão é ruim, né? A questão é tão ruim, mano, que vocês, tipo, cara, tava aparecendo aqui. É o chat que não tava piscando para mim. O João e a Ana Vitória já tinham escrito. Você passa repelente. Questão ruim, né, cara? Assim, ó. Depois que a gente tá aqui e não tá valendo a nossa vida, a questão parece fácil. Uma hora que você tá fazendo lá, velho, você lê. A D e a E, muito ruim, velho. Também de 2019. Pesquisadores descobriram que uma espécie de abelha sem ferrão nativa do Brasil cultiva um fungo nos ninhos dentro da colmeia. Após observações, verificaram que a sobrevivência das larvas da abelha depende da ingestão do filamento do fungo, chama hifa, que produz metabólitos secundários com ação antimicrobiana, antitumoral e imunológica, além da alimentação convencional. Então, é uma comida que nutre e tem função imunitária, perdão, solucei. Por sua vez, o fungo depende da abelha para se reproduzir e garante a sua multiplicação ao longo das gerações.
Pequenas agriculturas. O uso de fungicida ocasionaria a colmeia dessa espécie o quê? Se você usar um fungicida. Essa aqui está mais tranquila, né, queridos? É uma interpretação de texto. Você está vendo que o fungo, a abelha, depende do fungo para alimentação. Se você usar um fungicida, que é um medicamento que mata fungo, o que vai acontecer com a população de abelha? Isso, exatamente. Você reduz. Olha só, controle de praga. Mano, em que momento que o texto descreveu aqui que as espécies envolvidas eram consideradas pragas? Acúmulo de resíduos. Isso aqui seria tipo magnificação trófica, tá? Nada no texto te dá uma orientação em relação a esse sentido. Acúmulo de resíduos vai estar associado, algumas vezes, sim, a alguns agrotóxicos, DDT, por exemplo, alguns tipos, por exemplo, de poluentes como metais pesados, mas não tem uma relação direta, enfim, com esses aspectos. Aí, ampliação de espaço. Não, cara. Assim, queridos, a hora que você der uma olhada, não é que é simples, eu sei que não é simples. Mas volta no comando. Se você puder, queridos, destaca o comando. Aí você olha o comando, o item resposta. Você vai ver que tem uns negócios, cara, que não tem nada a ver. Então, assim, tudo bem. Nossa, professor, eu errei, mas eu errei no distrator mais associado, saca? Tipo, aí, redução da população. Pera, a abelha se alimenta do fungo. Eu mato o fungo, redução da população, tá? E incrementar, ter mais alimento. Como, mano? Tá falando que a abelha come o fungo. Você mata o fungo, como que a abelha teve incremento de alimento? Então, essa aqui era uma questão de interpretação de texto, né? Assim, tecnicamente, você não precisava saber nada de biologia, de conteúdo específico de biologia para poder responder essa aqui. Paz, deixa eu ver de que ano que é essa aqui. 2018. Quis dar aqui em 2018 já, porque eu peguei questões só sobre embriologia, zoo, evolução, taxonomia, tá? Então, mais adiante, eu posso resolver com vocês questões de outros assuntos também, mas aí, nesse primeiro momento, para a gente poder revisar nossos assuntos, eu escolhi exclusivamente questões que apareceram no Enem sobre esses assuntos que a gente tinha discutido anteriormente. Aí o seguinte, eu falo assim, ó, insetos podem apresentar três tipos de desenvolvimento. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo, ele é constituído pelas fases de ovo, larva, pupa e adulto sexualmente maduro, que ocupam diversos habitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um número maior de espécies em razão da. Acho que a gente já conversou sobre isso no passado, mas vamos lá. Filhotitos, se liga. O ovo se alimenta dos nutrientes que está dentro dele, certo? Vitelo. A larva, seja ela aquática, terrestre, tem um tipo específico de alimentação. A pulpa é depois que fez o casulinho. Naquele formato ali, o bicho não se alimenta, ele se nutre das reservas nutritivas que ele armazenou, acumulou enquanto ele era uma larva. E aí, quando ele virar adulto, em geral, o mecanismo de alimentação muda, até porque, em geral, o habitat muda. Tá? Então, por exemplo, se a gente levar em consideração o Aedes aegypti, a larva alimenta-se na água, enquanto o mosquito adulto, o macho alimenta-se de néctar e seiva, enquanto a fêmea é hematófago, né? Que significa alimentar-se de sangue. Tá bom. Depois dessa discussão, dá uma olhada nos itens. Fala comigo, bebê. Qual desses itens traduz corretamente? Sei, João.
Essa questão é uma questão de ecologia também. Ela associou ecologia e zoologia. Ela usa um arcabouço de zoologia e aí fala sobre eco, né? Meus amores, as larvas tendo diferentes alimentos, você evita um tipo de competição que a gente chama de competição intraespecífica. Vamos lá. Competição é uma relação ecológica do tipo desarmônica. Ela é desarmônica porque a energia envolvida no processo de disputar os recursos, seja esse recurso espaço, comida, chance de acasalamento, por exemplo, nós consideramos que isso é prejudicial para os organismos. Tanto que ao longo da vida, à medida que os organismos competem, eles podem um eliminar o outro. Tá? A gente chama de princípio de exclusão competitiva ou princípio de Gauss. É um termo que vem lá da ecologia. Aí, meus filhotes, o rolê aqui é o seguinte, a competição ela pode ser entre espécies diferentes, acontecer num nível de sociedade. Então, por exemplo, hienas, leões e guepardos disputando as mesmas presas, os mesmos tipos de presas. Isso é uma competição interespecífica. Bandos de leões ocupando um mesmo território e competindo por presas, competindo por controle do território. Isso é uma competição intra. Intra é no nível de população. Intra, dentro. Pensa assim, ó, tá? Eu vou dar um exemplo bem simples. Todas as guerras humanas, todas, é competição intraespecífica. Independente dos motivos que levaram a elas. Tá? Quando a gente leva em consideração uma análise ecológica, todas as disputas entre grupos de humanos, por mais que tenha questões culturais, econômicas, religiosas envolvidas, do ponto de vista biológico, elas são competição intraespecífica. Então, como o João comentou ali, ó, esse tipo de desenvolvimento holometábolo, que tem metamorfose completa, com o bicho tendo estágios de vida diferentes, faz com que as criaturas tenham diferentes nichos, e aí vamos conversar um pouquinho sobre nicho ecológico também, evitando a competição entre as fases de vida, ou pelo menos diminuindo a competição intraespecífica. Paladino, mas a larva de um bicho não pode competir com a larva do mesmo bicho e isso dá? Pode sim. Principalmente nos períodos de maior desova, essas larvas competem mesmo entre elas. Agora, se a larva e o bicho adulto se alimentassem da mesma fonte alimentar, ocupassem o mesmo ambiente, essa competição seria ainda mais intensa. Tá bom? Vamos conversar um pouquinho sobre nicho ecológico. Não sei necessariamente com quem vocês viram em ecologia, é um assunto que eu gosto pra caramba, e ainda é um assunto que tem uma relevância forte para o Enem, com o Luiz. Nicho é um termo difícil de ser definido em biologia, meus amores, por um motivo bastante simples. As primeiras definições que a gente teve para nicho ecológico e ecologia foram baseados em alguns ecólogos que viam na natureza um certo modelo econômico. Eu tenho um livro de um autor chamado Rickfels, que chama Economia da Natureza. E ele vai falando sobre a produtividade, aí ele vai tentando fazer uma argumentação no intuito de convencer os humanos a preservar a natureza, porque a gente pode ter ganhos com ela, sacou? E essa linha de pensamento, ela ainda é forte em alguns grupos de ecólogos. Então, assim, dessa espécie, nós podemos extrair princípios ativos para a utilização e criação, desenvolvimento de fármacos que podem ajudar os humanos a combater várias doenças. Por isso, não elimine essa espécie. Esse tipo de discurso, queridos, essa pegada de discurso, ela é uma pegada de discurso que está dizendo assim, ó, não destrói essa criatura porque ela pode ser útil para você. Então, esse modelo de pensamento, ele é um modelo que alguns ecólogos vêm combatendo e pensando assim, cara, essa espécie atravessou, milhões de anos de seleção natural e chegou até aqui. Ela não tem que ter uma utilidade para você. Essa visão utilitarista da natureza, queridos, criou os primeiros conceitos de nicho ecológico. Aí você vai encontrar alguns materiais na internet e até em livros didáticos
falando que o nicho é aspas, ele coloca aspas assim, ó, é a profissão que a criatura tem na natureza. Aí você tipo assim, profissão. Aí tem alguns materiais que estendem isso um pouco mais. Falam de papel ecológico e os materiais que eu gosto mais da explicação vão dizer que o nicho, cara, tem a ver com o habitat que a criatura vive, isso é um conceito, e como que ela explora os recursos daquele habitat, como que ela interage com ele. Então, eu vou exemplificar. Habitat é um termo. Se eu te perguntar assim, me dá o habitat do urso polar. Aí você pega e fala assim, Polo Norte. Pronto, esse é o habitat do Polo Norte. Agora você pergunta assim, ó, cara, qual que é o nicho ecológico do urso polar? Essa descrição, ela não vai ser um termo, ela não vai ser duas palavras, o lugar que o bicho vive. Ela é um parágrafo. Ela vai envolver uma série de informações a respeito do bicho, que pode envolver assim, o urso polar, ele é um predador, ele é carnívoro, ele se alimenta essencialmente de gordura animal, como focas, peixes. As criaturas em geral são solitárias, mas podem ficar com bando se a mãe tiver com os filhotes ficam com a mãe até tantos anos, a gestação dura de tanto nós, saca? Então, quando você vai fazer a descrição de nicho, queridos, João, é porque ele é um termo, cara, o termo nicho é um termo que ele é difícil de ser definido, saca? É, então, em geral, vou pensar na ideia do seguinte, habitat, você vai conseguir descrever com um termo curto, onde que o bicho mora. Nicho ecológico é onde que o bicho mora e o que que ele faz nele, como que ele vive nele. Então você vai precisar de um mini parágrafo. Sabe uma brincadeira que eu utilizo com os meus alunos quando eu estou explicando nicho? Sabe aquela brincadeira que o pessoal fica imitando o Sérgio Chapelin? Tipo, onças pintadas, onde vivem, o que comem, como se reproduzem. Sabe quando o pessoal fica fazendo esses memes brincando com a apresentação do Globo Repórter? Esse conjuntinho de respostas descreve o nicho da criatura, sacou? Então, esse exemplo que eu citei para vocês aqui agora, do urso polar, tem uma questão do Enem um pouco mais antiga que faz isso sobre o tamanduá. Ele conta um pouquinho sobre a vida do tamanduá. A gente conta umas 4 linhas de texto falando um pouquinho sobre o tamanduá. Fala que ele mora no cerrado, que ele se alimenta de formigas, o período de acasalamento dele, onde que ele que é uma criatura com hábitos mais noturnos, tudo mais, lá. Quando ele termina a descrição, ele fala: essa descrição refere-se. Aí tem lá, habitat, não sei o que, eu não lembro de todos os itens, mas um dos itens é nicho. Então, é nesse sentido, tá? E eu também já vi uma outra questão, essa não é do Enem, depois eu procuro de onde ela é de zoologia e ecologia misturada. Fala sobre 2 serpentes, eu não lembro as espécies agora, mas fala sobre 2 serpentes que vivem na floresta amazônica. Aí uma é diurna e rasteja no chão e come presas que estão no chão. A outra é noturna e é arborícola. E aí ela pergunta o seguinte, tá? Faltando um minutinho para poder terminar, deixa eu finalizar esse trechinho aqui. Essas criaturas têm o que em comum? Como o texto descreve que elas moram na Amazônia, essas criaturas têm o mesmo habitat em comum, mas têm nichos ecológicos diferentes, tá bom? Queridos, muito obrigado pela companhia. Um excelente sábado para vocês. Fiquem bem. Nós nos falamos. Se vocês precisarem de mim antes, só mandar um toque. E aí, nós estamos juntos no intensivão. 2 aulinhas, tá bom? Na segunda-feira. Vou dobrar. Segunda-feira agora eu não pude estar com vocês. Eu estava retornando de Salvador. Meu voo do domingo foi cancelado e foi remarcado para segunda. Então, os alunos que estão frequentando o intensivão aí, na segunda-feira, eu vou fazer reposição da aula que eu não pude estar. Beleza? Então, beijo grande. Brigadaço. Espero que tenha sido produtivo e dinâmico para vocês.